E ajuntando-se uma grande multidão, e vindo de todas as cidades ter com ele, disse por parábolas: um semeador saiu a semear a sua semente, e quando semeava, caiu algumas junto do caminho, e foi pisada, e as aves do céu a comeram. Outra caiu sobre a pedra, e nascida secou-se, pois que não tinha umidade. Outra caiu entre espinhos, e crescendo com ela os espinhos, a sufocaram. E outra caiu em boa terra, e nascida, produziu fruto, a 100 por 1. Dizendo ele estas coisas, clamavam: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E os discípulos o interrogavam, dizendo: que parábola é essa? E ele disse: a vós vos é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros por parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Pois a parábola, a semente é a palavra de Deus, e os que estão junto do caminho são os que ouvem. Depois vem o diabo e tira-lhes do coração a palavra, para que não se salvem crendo. E os que estão sobre pedra são os que, ouvindo a palavra, recebem com alegria, mas como não têm raiz, apenas creem por algum tempo, e no tempo da tentação se desviam. E aqui caiu entre espinhos são os que ouviram, e indo por diante são sufocados com os cuidados e riquezas e deleites da vida, e não dão fruto com perfeição. E que caiu em boa terra, esses são os que, ouvindo a palavra, conservam num coração honesto e bom, e dão fruto com perseverança. Amém? Até aqui. Gostaria que você fechasse seus olhos mais um momento. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, ainda na Tua presença essa noite, te damos graças, Senhor, pela oportunidade de ter a Tua palavra como referência e fonte de alimento para a Tua igreja, Pai. Em nome de nossas mentes na Tua palavra, Pai, e que a gente possa crescer, Senhor, e frutificar nessa palavra, Pai, conforme a Tua vontade para as vidas de cada um desta igreja, Deus. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, que Teu Espírito Santo cele os nossos corações e nos dê todo o entendimento necessário para crescer e enriquecer na palavra do Senhor, em nome de Jesus Cristo, amém e amém. Glória a Deus. Recentemente eu tive a oportunidade de estar ministrando no sábado aqui para os jovens e eu falei um pouco sobre esse texto. Não de forma tão aprofundada quanto eu quero chegar hoje, mas eu disse um pouco sobre essa necessidade que nós temos de ter envolvimento com a palavra de Deus. Eu não sei se você prestou atenção em alguns cânticos que foram cantados aqui hoje, mas até no momento onde foi falada a parte dessa letra, algo tocou no meu coração muito forte, quando dizia que os teus mandamentos são mais preciosos para mim do que ouro, prata ou qualquer riqueza. Se você cantou isso, você proferiu que os mandamentos de Deus, que hoje são traduzidos na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, isso é mais precioso para você do que ouro, prata ou qualquer riqueza. Mas será que nós estamos prontos para trocar um momento da palavra de Deus? Nós trocaríamos ela por ouro, prata, ou nós ficaríamos com a palavra? Se dessemos a oportunidade de escolher, o que você quer ficar para a sua vida daqui para frente? Você quer ter a palavra de Deus ou você quer ter todo o ouro desse mundo? Qual seria o bem mais precioso para você? Qual seria a sua necessidade maior? Ter a palavra de Deus ou ter os ouros, as pratas e as riquezas? Também durante a parte do dízimo, a pastora leu aqui o texto de Deuteronômio capítulo 8, onde falava: guarda os teus mandamentos, guarda os meus mandamentos, para que te vá bem. Durante toda a Bíblia, nós temos diversos textos, que a base central dele é: retém a palavra, guarda a palavra, põe a palavra sobre o teu pescoço, faça de tudo, tenha um envolvimento, tenha um relacionamento com a palavra, porque somente assim você prosperará nos caminhos de Deus. Sabe, não tem como você crescer em algumas áreas na vida cristã se não for através da palavra. Você pode crescer na humanidade sua, você pode ficar uma pessoa rica, uma pessoa poderosa, uma pessoa com dinheiro na sociedade, mas crescer na vida cristã é totalmente dependente de conhecer e ter envolvimento com Deus e com a sua palavra. O que acontece é que hoje nos nossos dias nós estamos muito baseados naquilo que somente ouvimos. A maioria de nós
está tão sem tempo, eu diria esse sem tempo é prioridades. Porque o tempo na nossa vida é uma questão de prioridade. Você tem tempo para aquilo que você prioriza. Aquilo que você não acha importante, você não tem tempo. E é sempre assim. Você fala assim, eu não tive tempo de ir na sua casa, não sei o quê. Por quê? Porque não era uma prioridade sua ir lá. Porque aquilo que era sua prioridade, você fez. E hoje nós estamos priorizando tantas coisas que nós não priorizamos ter intimidade com a palavra de Deus. E a Bíblia é um livro de intimidade. Toda a história da Bíblia conta uma história de uma intimidade, de um relacionamento, de um Deus com o seu povo. A Bíblia é essa história. Nós gostamos de ler muitos livros. Nós lemos livros, eu vou citar autores cristãos, porque eu poderia até citar alguns de fora. Alguns talvez gostam de ler mais livros seculares. Mas você lê Max Lucado, você lê Joyce Meyer, você lê Philip Yancey, muitos bons autores evangélicos. Mas tem um livro que foi escrito por Deus, que o autor dele é o próprio Deus, e nesse livro está revelado qual é a vontade desse Deus, qual é o sentimento desse Deus, qual é o querer desse Deus, as promessas desse Deus para a sua vida, e todas as bênçãos que ele tem para você estão reveladas nesse livro. Mas nós preferimos ler tantas outras coisas, preferimos gastar tempo com outras coisas, e não estamos investindo e priorizando o tempo com a palavra de Deus. Eu quero ler alguns textos aqui, e eu não vou pedir para você abrir, eu só vou ler, citá-los rapidamente, porque se eu fosse citar todos os textos que falam sobre a importância da palavra de Deus, a gente ficaria aqui essa noite inteira lendo a Bíblia toda, porque toda ela revela a importância que ela tem para as nossas vidas. Mas eu vou fazer algo mais sucinto e ler alguns textos aqui. Se você quiser anotar essas referências que eu vou dar, você pode anotar, você fica à vontade, mas é somente para introduzir essa mensagem. Eu quero que você entenda qual é a importância que a palavra de Deus tem, tanto para nós quanto para Deus, porque Deus deixa bem claro que ela é importante para o seu povo, que ela é fundamental para a existência do seu povo. O próprio Jesus disse em João capítulo 14, aqueles que me amam guardam os meus mandamentos. Aqueles que me amam guardam a minha palavra. Então, se você ama o Senhor, você deve guardar a palavra do Senhor. Talvez essa mensagem que eu vou trazer essa noite, que o Senhor colocou no meu coração, ela não seja muito popular entre as pessoas. Talvez você fale assim, eu queria ouvir alguma coisa falando que eu vou vencer alguma coisa, que eu vou ter a vitória de alguma coisa. Mas quanto a isso eu já estou bem resolvido. Quanto a isso eu já sei, eu já tenho em Deus a minha fé de que eu vou sempre pregar aquilo que é a vontade dele, independente ou não do gosto das pessoas. Porque eu não estou aqui para te agradar como pessoa, mas eu estou aqui para te orientar, para dar entendimento, para destravar os teus caminhos espirituais, para que você possa crescer em graça e em conhecimento em Deus. E é somente através da palavra de Deus que isso pode se tornar uma realidade em nossas vidas. Então, eu vou ler aqui alguns textos. Em Romanos capítulo 10, versículo 17, diz assim: de sorte que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus, e o ouvir da palavra de Deus. Deixa eu te falar uma coisa, você só está hoje sentado numa igreja, porque algum dia a palavra de Deus encontrou a sua vida. Então ela é tão fundamental, que ela é o fundamento principal para a salvação em Deus. Você não seria salvo se a palavra de Deus não tivesse alcançado o teu coração, mudado a tua vida, e ter refletido quem realmente você é, e que você precisava de um Deus para viver. Então ela já mostra a sua importância desde o princípio da vida cristã. É somente através da palavra de Deus que nós somos salvos. Havia um papel, eu não sei quantos aqui já viram, um papel evangelístico, que ele era de 3 folhas. Ele era fechadinho, você abria, tinha 2 folhas e o verso, né, 4 páginas. No papel eles entregavam dizendo assim, logo na capa, assim, bem grande, falava assim: o que fazer para ir para o inferno? O que você faz para ir para o inferno? E esse papel ele era bem intrigante, né? Porque você falava assim, nossa, será que tem alguém interessado em saber como ir para o inferno? Né? Uma coisa meio intrigante. E quando você abria o papel, não estava escrito nada no meio dele. As 2 próximas páginas você abria e estava totalmente vazio. E aí, quando você chegava no contraverso, na última página dele, ele falava assim: para ir para o inferno você não precisa fazer nada, porque você já está lá. Você só precisa fazer alguma coisa para você alcançar o céu, porque todos nós nascemos condenados, e somente através do sangue de Jesus e aceitando ao Senhor como nosso Deus, como Senhor e Salvador das nossas vidas, é que nós nos livramos do inferno. Então esse papel evangelístico ele era muito curioso, ele teve
um auge, né? Um tempo que as pessoas, foi muito bem distribuído isso daí, né? As pessoas copiaram muito essa ideia. Por quê? Porque a própria Bíblia diz que todos nós nascemos em pecado, né? Que todos nós já estamos condenados, mas Jesus, pela sua graça, ele morreu numa cruz para te salvar, e ele te livra do inferno, e somente através da fé em Deus é que nós somos salvos, e essa fé em Deus só vem através da palavra de Deus. Então esse é um dos fundamentos. Eu vou ler outro texto aqui, em Mateus 24:35 diz assim: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Nós estamos falando da palavra de Deus, e o poder dela é tão grande, que tudo vai se passar, mas ela vai continuar para sempre. O que ela fala sobre você é uma realidade eterna. O que ela fala que você pode alcançar, o que ela fala que você pode ter, as bênçãos que ela tem para a sua vida são eternas, não são passageiras. Então, nós precisamos ter esse envolvimento com a palavra para que a nossa vida espiritual seja mais solidificada. Por exemplo, em Isaías 53, diz que o Senhor levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Esse texto é poderoso para nós, sabe? E como um advogado que milita com base no texto da lei, se nós pegarmos a palavra de Deus e lutarmos espiritualmente por aquilo que Deus já falou que é nosso, sabe? Muitas vezes nós estamos brigando por coisas que já são nossas, mas por falta de conhecimento. A própria Bíblia diz que o meu povo perece porque falta conhecimento da palavra de Deus, sabe? E quando eu falo em conhecimento, não quer dizer, às vezes tem pessoa que fala assim, não, mas eu já venho à igreja, e eu quero te dizer que vir à igreja é o mínimo que você pode fazer, sabe? A palavra de Deus, ela é muitas vezes dita, né, exemplificada como um alimento, né? O próprio Jesus diz, naquele mesmo texto que a pastora leu de Deuteronômios 8, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Jesus também usou esse texto na tentação. Então nós temos o entendimento que não é só de pão que vive o homem, mas é da palavra de Deus. Muitas vezes a palavra é constatada como alimento. E você não come de domingo a domingo, ou você só almoça no domingo e depois você fica uma semana sem comer de novo. Eu tenho certeza que não é assim. Nem os mais magrinhos, dizendo isso, eu não vou conseguir acreditar nisso. Quanto mais os mais cheinhos, que você só come no domingo. Ou você diz, eu como de domingo e de quarta, somente no domingo e na quarta. Isso não pode ser uma realidade na tua vida. Assim, espiritualmente, você não pode se alimentar somente no domingo e na quarta. É impossível você ter uma vida saudável comendo a palavra de Deus somente no domingo e na quarta. Você precisa ter um relacionamento diário com Deus. E o que falta muitas vezes nós entendermos, Jesus, ele conta uma parábola, certa vez dizendo que o reino de Deus é semelhante a um homem que foi construir uma torre, e antes de começar a construção ele faz o cálculo do quanto vai custar, para que ele não comece essa construção e pare no meio do caminho por falta de recursos e se torne uma vergonha. O que Jesus está querendo dizer com essa palavra? A vida cristã, ela tem um custo. A vida cristã não é somente vir sentar ou vir embora, ela é custosa. Assim como ele disse, o construtor tem que analisar quanto vai me custar. Quanto vai me custar ser cristão? Sabe, nós muitas vezes estamos tão ligados, e eu não falo nem que talvez seja somente porque se prega isso, não é só isso que se prega a verdade de Deus, mas muitas vezes nós só retemos aquilo que interessa para nós. Você quer um exemplo? Herodes, no tempo de Herodes, ele chamava João Batista para pregar para ele. Ele gostava de ouvir a palavra de Deus. Só que da mesma forma que ouvia, entrava por aqui e saía por ali. Principalmente quando João Batista falou assim, você não pode ter relacionamento com o seu parente. Aí ele falou, tranca ele lá, tranca, não quero ouvir mais não. Aí, depois no outro dia, ele queria ouvir de novo, eu quero ouvir um pouco da palavra de Deus. Mas quando a palavra ia de frente com aquilo que ele estava vivendo, ele não queria mudança. Então a palavra de Deus, ela vem para as nossas vidas, só que cabe a nós querermos ou não aplicá-las nas nossas vidas, né? Podemos ser como Herodes, falar assim, não, isso não me cabe, isso eu não quero viver, isso eu quero viver. Só que sendo assim, a gente nunca vai alcançar uma maturidade espiritual que a gente precisa para ter uma vida saudável. Então, voltando na parábola do construtor, ele tinha que analisar quanto vai me custar ser cristão, quanto vai me custar servir a Deus.
Sabe o que isso quer dizer? A gente também tem que parar para analisar, sabe? Servir a Deus não é só vir à igreja, servir a Deus é ter uma vida de oração, uma vida de busca, uma vida de adoração, uma vida de leitura bíblica. Isso é o custo dessa torre, é o custo dessa torre no reino de Deus, sabe? Há um custo, sabe? O próprio Jesus disse, aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. A cruz, ela se tornou algo um pouco banalizado nos nossos dias. Por quê? Porque hoje as pessoas penduram crucifixo no peito, né, faz imagem de cruz para todo lugar. Então a cruz parece que é um objeto de decoração, mas na verdade a cruz é uma arma de tortura. A cruz era um objeto para torturar seres humanos. Jesus foi colocado numa cruz, não foi para ser bonitinho na cruz, ele foi colocado na cruz para ser torturado, massacrado e moído. A cruz é esse objeto que traz morte. Então, quando ele fala assim, cada um tem que tomar a sua cruz, ou seja, tem um peso para ser carregado, tem algo que você vai ter que fazer. Não é somente achar que eu vou pôr uma cruz ortopédica que ela se molda à minha vontade e eu vou fazer somente aquilo que me cabe. Ou nós vivemos por inteiro a palavra de Deus, ou nós não viveremos ela. Continuando, só alguns outros textos para mostrar a importância dessa palavra de Deus. Em 2 Timóteo diz que toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. No Salmo 119, versículo 105 diz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. E no Salmo 1 diz, como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, a sua satisfação, ou seja, a sua alegria, está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. Essa pessoa que medita na lei dia e noite, o que acontece com ela? Ela é como uma árvore plantada à beira das águas correntes, dá fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham, e tudo que ele faz prospera. Essa é a palavra de Deus. Aleluia, Jesus, santo é o teu nome. Louvado seja o Senhor. Glórias a ti, Jesus. E só mais um texto para mostrar a força dessa palavra tem para a minha vida e para a sua vida. Deuteronômio 17, no versículo 19. Só antes desse versículo, só quero dar uma explicada sobre o que fala nesse texto. Em Deuteronômio 17 está fazendo explicações o como deve ser a conduta dos reis. Está falando sobre reis. Como que um rei tem que fazer para ele ser um bom rei? Então, ele diz assim, trará sempre essa cópia consigo. Essa cópia do quê? Da lei do Senhor. Para ser um bom rei, ele tinha que ter uma cópia da lei do Senhor. E terá que lê-la todos os dias de sua vida. Está entendendo o que Deus está falando? Você tem que ler todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer o Senhor, o seu Deus, e a cumprir fielmente todas as palavras desta lei e todos esses decretos. O próprio Deus já fala, nós temos que ter um relacionamento com a palavra todos os dias de nossa vida, para que a gente vá bem, para que a gente prospere, para que as coisas sejam boas para nós. Isso é algo de extrema importância para as nossas vidas. A gente tem que entender isso. Como eu já disse, a palavra de Deus muitas vezes ela é colocada como pão. E o pão na Bíblia tem muitos significados. E uma das vezes que algo que Deus faz com o povo no Egito é descer o maná todos os dias. O maná todos os dias significava, todos os dias você tem que ter o pão de Deus, todos os dias você tem que ter um relacionamento com Deus. E mais, o que acontecia com o maná? Se você guardasse para o dia seguinte, ele apodrecia, ele estragava. Ou seja, a própria palavra dia, para cada dia basta o seu mal, para cada dia você tem que ter a sua palavra. Não adianta você querer viver com a palavra de domingo a semana inteira. Sabe, ela é sim um reforço espiritual para você, mas na segunda-feira, se você não tem um relacionamento com a palavra, você vai enfraquecendo, na terça você vai enfraquecendo, na quarta, e você vai chegar no domingo fraco de novo. Mas se você tem um relacionamento diário com a palavra de Deus, vai chegar de domingo a domingo, você vai poder falar como Paulo, eu ando de glória em glória, não de fracasso em fracasso, eu ando de força em força, porque eu sei quem me fortalece. É assim que funciona com a palavra de Deus.
Agora entrando no texto bíblico, Jesus ele começa a contar uma parábola para os seus discípulos. E eu acho muito interessante que nessa parábola que ele conta, no final dela ele diz assim: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E toda vez que Jesus, ou toda vez que isso aparece escrito na Bíblia, presta muita atenção, porque a coisa é muito séria, né? Toda a Bíblia é séria, mas quando aparece quem tem ouvidos para ouvir, ouça, é bom ter muita atenção naquilo, porque é algo da maior necessidade para o povo. Então Jesus chega e começa a falar assim: um homem saiu a semear, e aquele saiu a semear, ele diz, as sementes, elas foram espalhadas em 4 tipos de solo. E eu quero, antes de começar a falar sobre cada tipo de solo, rapidamente, porque senão não dá tempo, é bom a gente entender que o solo, o tipo de solo, é determinado por mim e por você. Você que vai determinar que tipo de solo você vai ser. É as suas escolhas, é o seu relacionamento com a palavra de Deus que vai determinar se você vai ser um solo rochoso, se você vai ser aquele solo que está à beira do caminho, se o teu solo está cheio de espinhos. É a sua vida. Você vai ter que olhar para você mesmo e entender como que está o meu solo, como que eu estou recebendo a palavra de Deus. Então ele começa falando de cada tipo de solo. E o primeiro solo é aquele que caiu à beira do caminho. Em Mateus, quando Jesus explica essa palavra, eu até anotei aqui, ele diz assim: ouvindo alguém a palavra do reino e não entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Esse foi o que foi semeado à beira do caminho. Deixa eu te falar uma coisa, nós temos que ter entendimento da palavra de Deus. Há um contraponto sobre o solo, a semente que caiu à beira do caminho e aquele que frutificou. Sabe qual que é a diferença do que caiu à beira do caminho e o que frutificou? É que diz que o que caiu à beira do caminho não entendeu, e diz que aquele que frutificou, ele entendeu a palavra e conseguiu dar frutos a 100 por 1. Então tudo está ligado ao nosso entendimento com a palavra de Deus. E como que eu busco entendimento com a palavra de Deus? Primeiro, tendo um relacionamento diário com ela. Segundo, orando para que o Espírito Santo te revele qual é a vontade de Deus para aquela palavra. Porque como a gente leu em Timóteo, toda palavra é inspirada por Deus. E somente o Espírito Santo que sonda o coração e a mente de Deus, assim como foi cantado aqui, com insondáveis riquezas, que é a mente de Deus, sabe? Insondáveis, a mente de Deus. O Espírito Santo é aquele que conhece a mente de Deus e pode revelar a vontade dele, da sua palavra para o nosso coração. Então, quando você vai ter a leitura bíblica, a primeira coisa que você faz é: Senhor, me revela, me dá entendimento do que eu estou lendo. Me ajuda a entender isso aqui. Sabe, eu não quero gastar meu tempo lendo por ler. Porque se for para ler por ler, eu leio jornal, eu leio qualquer coisa. Mas eu preciso entender. Porque a partir do momento que eu entendo, ela vai gerar fruto. A partir do momento que eu não entendo, ela vai ser nada, não vai gerar nada. A gente entende também que a própria palavra diz que o maligno vem. Quando ele está contando a parábola, diz que aqui caiu na beira do caminho, o maligno vem, como aves de rapina em Marcos. Em vários textos ele dá um exemplo diferente, mas vem o maligno e toma a semente. Por quê? O maligno sabe que a palavra de Deus frutificando na tua vida, você está fortalecido contra ele. Então tudo que ele quer é não deixar que você entenda, tudo que ele quer é não deixar que você leia, tudo que ele quer é deixar que você preste atenção em um monte de coisa enquanto a palavra está sendo pregada, tudo que ele quer é que você não tenha envolvimento com essa palavra. Porque a partir do momento em que você conhecer a palavra, entender a palavra, você vai se tornar forte e ele vai se tornar fraco. Você fica grande e ele fica pequeno. Então ele vem e vai tentar sempre arrebatar essa palavra de você. Então é por isso que você deve, sabe, eu estava esses dias orando, e até ontem à noite ainda, eu fiquei a semana inteira, na verdade, com aquela suspeita de pregação. Sabe o que é a suspeita? Você fica assim, algo aqui dentro, assim, e fala assim: nossa, parece que eu acho que eu vou pregar em algum lugar esse final de semana. Sabe, alguma coisa já fica falando, aí você fica remoendo um monte de texto, um monte de coisa, fica passando, né? E quando eu estava com essa suspeita de pregação durante essa semana, ainda sem convite nenhum, né? Deus colocou algo no meu coração, e ele falando algo muito sério, porque eu tinha passado por um momento que eu fiquei muito irritado, né? E não foi a derrota do São Paulo, esse também me irritou, mas foi outra coisa. E eu tinha ficado muito irritado. E Deus falou comigo em uma frase, ele disse assim, na verdade em 2 palavras: faça guerra. Sabe? Muitas coisas na nossa vida,
a gente tem que ter uma preparação de guerra para vencer, sabe? Assim como a pastora muitas vezes prega textos de guerra, em que o povo de Deus saiu para a guerra, nós temos que nos posicionar como guerreiros para vencer certas circunstâncias da nossa vida. Muitas coisas que vêm contra nós, ou nós falamos assim, não, eu vou fazer guerra contra isso, ou a gente vai perder, sabe? Você pode fazer guerra contra um monte de coisa, sabe? As mulheres falam assim, não, eu quero emagrecer, então faça uma guerra, um regime de guerra mesmo, regime militar, e aí você vai conquistar aquilo que você quer. Mas isso é só um exemplo para você entender. Se você quer conquistar alguma coisa, você tem que fazer verdadeiramente uma guerra contra aquilo. Se você quer vencer alguma circunstância, você tem que fazer uma guerra, lutar todo dia, acordar cedo, ficar preparado, vigilante, falar assim, não, eu vou vencer isso, em nome de Jesus Cristo. Então nós temos que entender que a palavra de Deus, e o maligno, ele quer roubar a gente, porque o único propósito dele é roubar, matar e destruir. Então como que a gente faz uma guerra contra o maligno? Conhecendo isso aqui, ó, conhecendo essa palavra. Sabe por quê? Deixa eu te falar uma coisa, o próprio diabo, quando foi tentar Jesus, ele não tentou falando um monte de filosofia do mundo, não. Ele tentou Jesus na palavra. Ele falou assim, ó, dá ordem para os teus anjos, porque está escrito. Ele usou a própria palavra de Deus para tentar Jesus. Então, se você não conhecer a palavra, a hora que o maligno vir com palavra de Deus para cima de você, você aceita. Você fala, nossa, isso é bonito, hein? Está escrito, então está certo. Porque foi assim que ele tentou Jesus. Ele falava assim, ô mestre, está escrito na tua palavra? Assim, ó. E aí Jesus falava assim, não, mas também está escrito isso. E aí ele vinha e falava assim, ó, mas está escrito que se você dá ordem para os seus anjos, mas também está escrito que não tentarás o teu Deus. Você precisa ter um bom manuseio da palavra, porque senão o maligno te engana. A palavra de Deus diz que nos últimos dias apareceriam falsos mestres com muito ventos, com doutrinas vãs, com falsas doutrinas, tentando roubar vocês, tentando enganar o povo de Deus. E como que a gente vai se livrar disso? Somente se você conhecer a verdade e estar firmado nessa verdade. Amém? O segundo solo é aquele que caiu sobre as pedras. E o que diz quando se fala que caiu sobre as pedras? Quem são esses que têm o coração como um solo meio rochoso? É aquele que a semente de Deus, ela entra e diz que ela germina. Ela nasce rapidinho. Rapidinho ela começa a dar fruto. Só que vem o sol e a hora que o sol aparece, ela queima, ela morre. Ela não consegue se manter porque ela não tem uma raiz profunda, porque ela não tem umidade na sua raiz. O que quer dizer isso? Jesus explica essa parte falando o seguinte, esses daí que tem o solo rochoso, são aqueles que ouvem a palavra e recebem com alegria rapidamente, só que eles não têm base, eles não têm alicerce, eles não estão fundamentados na palavra de Deus. Então quando vem a tribulação, e a tribulação aqui é exemplificada como sol, queima a semente, mata a palavra, e a pessoa não consegue lembrar dela na hora que ela mais precisa. O que quer dizer esse tipo de pessoa? A Bíblia diz, numa outra parábola, que Jesus está exemplificando o reino, ele diz assim, que havia dois tipos de homens. Um construiu a sua casa sobre a areia, e o outro construiu sobre a rocha. E diz que vem as ondas, e as ondas vêm para ambas as casas, a que estava na areia e a que estava na rocha, a onda veio para as duas. Só que a que estava na areia caiu, a que estava na rocha se manteve. Quem é a rocha? Jesus Cristo, a pedra angular, a pedra de esquina, aquela que fundamenta a nossa fé. Então aquele que não construiu na rocha, ele não construiu na base firme e sólida que era Jesus. Aqui é a mesma coisa, a pessoa não tinha raiz, não tinha profundidade na palavra de Deus. Eram pessoas superficiais, pessoas que ouvem a palavra, saem felizes do culto, saem sorrindo. Ah, que linda essa palavra, eu saí muito feliz hoje desse culto. Só que aí chega na segunda-feira, a hora que o inimigo se levanta, ela não tem raiz para aguentar o sol, ela não tem raiz para aguentar a provação. E aí ela desiste, ela fala, não, esse negócio de crente aí dá muito trabalho. Eu achei que ia acabar minhas lutas, ia acabar meus problemas, e agora está cada vez com mais luta. Então esses são aqueles que só vieram para o reino de Deus, esperando coisas fáceis e tranquilas. Enquanto a palavra de Deus, muitas vezes Jesus disse assim, no mundo tereis aflições, no mundo tereis provações. Deus quando vai falar para Barnabé, orar por Paulo, ele fala assim, eu vou fazer com que Paulo saiba como que é sofrer pelo meu nome. Sabe, esse tipo de palavra não agrada nem um pouco ninguém, sabe. Também Paulo diz sobre o dia mau, que haverá o dia mau, sabe. E a gente não quer saber do dia mau, a gente quer esquecer, risca essa página da Bíblia.
arranca fora, a gente não quer entender sobre isso. Só que se nós estivermos ensinados sobre o dia mau, sobre as aflições, sobre as provações, o dia que ela vier, ela não vai nos tirar a nossa fé. Pelo contrário, a nossa fé vai se fortalecer. E assim como Paulo diz, muitas vezes eu estive desanimado, mas eu continuei, sabe? Eu tive muitas lutas, mas eu persisti. Por quê? Porque ele sabia que o Redentor dele estava vivo e se levantaria a seu favor para ajudar. E só para continuar, no terceiro tipo de terra, é aquela que cai sobre os espinhos. E os espinhos é o seguinte, eles são fáceis de ser removidos, se você remover quando ele está nascendo, mas se você deixar ele ficar grande, ele sufoca a semente e ela não dá frutos. O que são os espinhos? Jesus diz assim, são os prazeres desse mundo, são os prazeres, os desejos da riqueza, os desejos de ter uma vida confortável muitas vezes, uma vida que você busca mais as coisas desse mundo do que as coisas de Deus. Como eu preguei aqui da última vez, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e todas as outras coisas serão acrescentadas. Mas essa pessoa que está com o seu solo, seu coração cheio de espinhos, são pessoas que estão buscando coisas, buscando possuir, buscando ter, mas acaba não buscando ser. Sabe, a Bíblia nunca diz que você não poderia ter, mas antes de você ter, você tem que ser alguma coisa, porque a partir do momento que você é, o que você tem não te possui. Agora o problema é quando você não é alguma coisa, e aí você tem alguma coisa, aquilo começa a ter você, e não você ter aquilo. Então aí está o grande problema das riquezas. O problema das riquezas é que elas têm a senhoria das pessoas. Jesus diz que só tem duas coisas, na Bíblia toda só tem duas coisas que são chamadas de Senhor. Jesus é o Senhor e Mamon é o Senhor. O que é Mamon? O dinheiro. Deus nunca disse que o diabo era senhor de nada. Ele só diz que ele é Senhor e diz que também há um outro Senhor que é o dinheiro. Então nós temos que tomar muito cuidado, porque ou nós possuímos o dinheiro ou ele nos possui. E quando ele nos possui, a gente não consegue dizimar. Por que algumas pessoas não conseguem ofertar, não conseguem dizimar? Porque o dinheiro possui elas, e não elas possuem o dinheiro. O dinheiro tem domínio sobre elas, e não elas têm domínio sobre o dinheiro. E quando você não domina, você é dominado sobre aquilo. Então a gente tem que entender que os espinhos e os abrolhos que sufocam a semente de frutificar são os prazeres desse mundo. E para chegar no último ponto, a terra boa. Qual é a terra boa? É aquela que eu e você seremos em nome de Jesus Cristo. É a terra que entende a palavra de Deus, é a terra que se relaciona com a palavra de Deus, são as pessoas que buscam o entendimento, que tem sede e fome de justiça, que tem sede e fome e prazer e anseio pelas águas de Deus, assim como diz o salmista no Salmo 84 que a gente leu aqui no início, é aquele que diz assim, eu anseio pelas tuas águas, eu anseio pela tua presença, eu anseio pela tua palavra. Diz o Salmo, atas os meus mandamentos pelo pescoço para que não te esqueças dele. Esses são aqueles que frutificam, eles ataram os mandamentos de Deus sobre o pescoço e eles andam dia e noite meditando na palavra de Deus. E quando você anda desse jeito, meu querido, não tem inimigo que rouba a palavra de você, não tem terra que não vai gerar frutos, não tem espinhos sobre a tua vida, você frutifica a 100 por 1 e os teus frutos são usados para salvar muitas vidas, os teus frutos são usados para abençoar a tua família, os teus frutos são abençoados para gerar riqueza no teu trabalho. E eu quero só, antes de encerrar, ler com você a orientação que Deus deu para Josué, até a pastora já citou aqui hoje, em Josué capítulo 1, versículo 7 e 8, eu vou ler rapidamente, diz assim, somente seja forte e muito corajoso, tenha o cuidado, olha só o que ele falou, para você entender a importância da palavra de Deus para a sua vida, tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou, não se desvie da palavra de Deus, nem para a direita e nem para a esquerda, para que você seja bem sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar das palavras desse livro, da lei, e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo que nele está escrito. Só então os teus caminhos prosperarão e você será bem sucedido. Deus é muito claro. Deus é muito claro. Se você quer prosperar, se você quer ser bem sucedido, você precisa conhecer a palavra dele. Sabe? Foi o livro, Você consegue pensar
Gostaria que você fechasse seus olhos um pouco para você imaginar isso. A Bíblia que você tem na sua mão é a palavra do Deus Criador dos céus e da terra. A vontade dele está expressa. Ele escreveu, ele deixou escrita a vontade dele e colocou aí, na sua mão, toda a vontade dele para você. Sabe? As promessas dele estão reveladas nesse livro. Todas as vontades, todas as bênçãos dele estão descritas nesse livro. Para que você prospere, para que você seja feliz, para que você vá bem, para que você ande triunfante nessa terra e não seja esmagado por circunstâncias adversas. Tudo isso ele fez para que você tenha uma vida e uma vida abundante. Ele é a verdade que liberta. Essa é a verdade que liberta você. Não adianta você só será liberto a partir do momento que você conhece a verdade que te tira da escravidão do pecado. Eu quero que você entenda que para muitos a palavra de Deus ela é como um quadro sem vida na parede. Mas a palavra de Deus, na verdade, ela não pode ser colocada como um quadro. A palavra de Deus, na verdade, é uma janela que ela te mostra tudo aquilo que Deus tem para você, tudo aquilo que Ele tem para a sua vida, para te fazer crescer, para te fazer uma pessoa madura. Você só será uma pessoa boa na vida espiritual, crescida e amadurecida na vida espiritual, se você tiver um relacionamento com Deus, se você tiver um relacionamento com a sua palavra. Você precisa entender isso. Você precisa, a partir de hoje, não querer ouvir a mensagem de Deus somente no domingo, mas a partir de hoje você tem que entender que você precisa dela todos os dias da sua vida, para que você seja fortalecido, para que a tua fé cresça, sabe? A própria Bíblia diz, sabe, que a fé, ela vem pelo ouvir da palavra de Deus, ela pode crescer a partir do momento em que você busca essa palavra. Em Tiago diz, não sejais somente ouvintes, mas praticantes dessa palavra de Deus. Sabe, Deus tem o melhor dessa terra para você. Deus tem o melhor dessa terra, sabia? Ele escreveu na própria palavra dele que ele tem o melhor dessa terra. Muitas vezes nós lemos esses textos que diz isso. Mas você só vai conhecer o melhor que ele tem para você no dia que você se relacionar com ele. A história da Bíblia é uma história de um relacionamento de Deus com um povo. Durante muito tempo, esse relacionamento foi tido como um relacionamento até distante, porque o pecado estava separando os homens de Deus. E como já foi dito aqui, somente o sumo sacerdote podia entrar na presença de Deus. Mas esse nunca foi o objetivo de Deus. O objetivo de Deus foi sempre falar com você face a face. Assim como ele falou com Moisés, assim como ele falou com alguns outros homens. O objetivo dele era falar com você face a face. Por isso, ele te fez um sacerdote dele. É por isso que hoje você é chamado de rei e de sacerdote. Para que ele pudesse falar com você, para que ele pudesse interagir com você, para que através de você ele pudesse mudar as circunstâncias ao seu redor, para que através da sua boca ele pudesse falar a palavra dele, para que você conhecesse aquilo que ele tem de melhor. Ele quer ter um relacionamento com você, porque na eternidade vocês vão passar todo o tempo juntos, nós passaremos todo o tempo juntos, e ele já quer se relacionar desde agora, ele já quer que você conheça o gostinho que tem a eternidade aqui hoje na terra. Deus tem cura para você, Deus tem libertação para você, Deus tem prosperidade para você, Deus tem alegria para você, Deus tem paz para a sua vida, Deus tem justiça para te dar, Deus diz que Ele vai enxugar toda lágrima, Ele tem tanta coisa para fazer, mas você só vai conhecer aquilo que Ele vai fazer a partir do momento que você mergulhar na palavra dEle. Gostaria que você ficasse de pé nessa hora e que o pessoal do louvor se posicionasse. Sabe o que é mais lindo que ele coloca em toda a palavra dele? Continue com seus olhos fechados mesmo de pé. O mais lindo que ele coloca na palavra dele é que ele te ama. É que esse amor dura para sempre. E é por isso que ele fala: conheçam e prossigam em conhecer. Me conheçam, me sondem, descubra quem é o Deus que você serve, aprendam sobre Ele, aprendam como agradá-lo, aprendam como servi-lo. Sabe, muitas vezes, houve um momento na palavra de Deus em que Saul quis agradar a Deus com sacrifícios, e Deus falou: eu não quero teu sacrifício, eu quero tua obediência. Sabe o que é isso? É a pessoa não saber quem é o Deus que ela está servindo. Você está fazendo um monte de coisa achando que isso está agradando a Deus, e na verdade o que Deus quer de você é outra coisa. Aconteceu com Marta e Maria em Betânia.
Diz a Bíblia que Jesus estava em Betânia na casa de Marta e Maria. E enquanto Maria estava sentada aos pés de Jesus, ouvindo as suas palavras, ouvindo o que Jesus tem a dizer, Marta estava preocupada fazendo um monte de coisa. Ela queria servir bem a Jesus. Ela não estava errada. Se você parar para pensar, que erro que ela estava cometendo? Se você recebe uma pessoa importante na tua casa, você não quer agradar aquela pessoa? Então ela estava preocupada com isso. Ela começou a fazer um monte de coisa. Falou assim, não, eu vou preparar um monte de coisa para Jesus agora. E aí ela viu que Maria não estava ajudando ela, e estava lá sentada aos pés de Jesus, ouvindo o que ele tinha para falar. Ela achou que ela estava certa. E ela achou que Maria estava errada. Ela chega e fala assim, mestre, não te perturbas que enquanto eu estou aqui, fazendo esse monte de coisa, trabalhando que nem louca para te atender, a minha irmã está sentada aí aos teus pés? Aí ele falou assim, Marta, Marta, Maria escolheu a boa parte, e essa não lhe será tirada. Sabe o que é isso? Tem momentos da nossa vida que nós temos que deixar o ativismo de lado. Tem momentos da nossa vida que não adianta você falar assim, eu estou fazendo um monte de coisa para Deus. Tem momentos em que você só precisa ouvir a palavra dele. Tem momentos que você só precisa ficar quietinho do lado dele. Tem momentos em que a boa parte que o Senhor tem para a sua vida é somente você ficar encostado com sua cabeça em seu ombro. O nosso Deus é um Deus de perto, não é Deus de longe, diz na sua palavra. Ele é um Deus que Ele está com você em todos os momentos. O salmista diz assim, eu posso estar andando no vale da sombra e da morte, mas eu sei que o meu Deus está comigo naquele lugar. Ou seja, não importa onde você esteja, Deus não te deixará jamais. Não importa o que você esteja fazendo, Ele continua sendo Deus. Ele não muda conforme os seus erros, e Ele também não mudará conforme os seus acertos. Ele é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e é o mesmo eternamente. Sabe esse testemunho que a gente ouviu aqui? O câncer desapareceu. Por que hoje a gente ouve menos testemunhos do que se ouvia um tempo atrás? Porque as pessoas não estão mergulhadas na palavra de Deus e não conhecem o poder que essa palavra tem. Mas a partir do momento, eu garanto para você, eu garanto porque a Bíblia me garante isso, que a partir do momento em que você se relacionar com a palavra de Deus verdadeiramente, você vai ver os milagres acontecendo em todas as esferas da sua vida. A partir do momento que você mergulhar nessa palavra, a partir do momento que você mergulhar no entendimento do que Deus tem para a sua vida, você vai ver o impossível acontecer, porque aí você não age mais pela força do teu braço, você age pela força do braço de Deus. Não haja pela força do teu braço, haja pela força do braço de Deus. Não ponha a tua mão onde a mão de Deus está. Conheça esse Deus, porque Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, segundo o poder dEle que opera em nós, que é a fé, e a fé que vem pela palavra de Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, no nome de Jesus Cristo, nós oramos e te agradecemos, ó Pai, por essa noite. Senhor, nós sabemos, ó Deus, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam, Deus. Nós sabemos, ó Pai, que independente de onde nós estarmos, a Tua vontade será feita, porque a Tua vontade não será frustrada, porque o Senhor é o Deus soberano sobre terra, sobre céu, sobre mares e sobre tudo que há, ó Pai. Sabemos que a Tua vontade é perfeita, que os Teus caminhos são perfeitos e que o Senhor sonda o coração do Seu povo, porque o Senhor nos ama, Deus. Senhor, em nome de Jesus Cristo, queremos pedir mais sede e mais fome pela Tua palavra. Queremos que a igreja, Pai, a igreja do Senhor essa noite, seja revestida de fome e de sede pela Tua palavra, Pai. Que essa noite nós possamos, Senhor, não dormir antes de ler um pouco da delícia da Tua palavra, Pai. Antes de conhecer um pouco mais das riquezas insondáveis da Tua palavra. Que em nome de Jesus Cristo, Senhor, o Senhor nos dê uma semana triunfante de vitória, porque nós estaremos embasados no que o Senhor diz e não no que os homens diz. Nós não queremos ouvir o conselho dos homens e nem as circunstâncias dos homens, mas nós queremos ouvir a palavra do Senhor, que é pura, viva e eficaz, que é uma espada afiada, que pode cortar qualquer coisa que esteja no caminho do Senhor, ó Pai. No nome de Jesus Cristo, reveste a Tua igreja de poder, reveste a Tua igreja de autoridade, reveste cada um que aqui está, Pai, com a unção do Teu Espírito Santo, para que possa triunfar, para que possa vencer as circunstâncias dessa vida, com o poder e com a autoridade da palavra do Senhor, que estará nos nossos corações todos os dias, ó Deus. Assim como o Senhor disse
que enviaria o Espírito Santo para nos fazer lembrar de tudo que o Senhor diz, que o Senhor envia o teu Espírito Santo, para que não nos deixe esquecer da verdade da tua palavra e da importância de termos um relacionamento com ela. Em nome de Jesus Cristo, Pai, é que nós oramos e te agradecemos, e que o teu nome seja louvado para todos sempre, em nome de Jesus Cristo. Você pode aplaudir ao Senhor porque Ele é bom e porque a sua misericórdia dura para sempre, e não há outro Deus além dele, não há outra rocha em que nós possamos firmar os nossos pés, porque Ele é o nosso Salvador, o nosso Redentor. Ele é fiel, Ele é justo, Ele é lindo e Ele é bom, e a sua misericórdia dura para sempre. Aleluia, Jesus. Amém. Esse é o Evangelho, simples, né? Tudo que foi falado aqui hoje é o Evangelho, né? Essa é a verdade de Cristo e que nós somos chamados a viver. Talvez você veio aqui para ouvir uma grande profecia. Essa é a profecia para a sua vida, amém? Viva essa verdade. Eu esqueci de dar 2 recados. Um é que terça-feira, eu atendo aqui de terça-feira, mas a partir das 16 horas nós estamos abrindo para quem não estiver trabalhando, não tiver compromisso, para estar orando conosco aqui na igreja, a partir das 16 horas. Atendimento, você tem que marcar o horário. 16 horas é oração, tá? Aí nós oramos até 5, 5 e meia, dependendo a direção aí do Espírito. Então, se você não estiver trabalhando, puder vir estar orando conosco, 16 horas aqui na terça-feira. Nós estivemos conversando a respeito de algo que Deus colocou no meu coração esses dias, e eu chamei alguns obreiros aí que estavam perto aqui de mim, e eu vou falar para a igreja, depois nós vamos fazer uma reunião, vamos decidir como vamos fazer. Mas o Espírito Santo me colocou no coração para nós fazermos uma feira aqui na igreja. O que é essa feira? Todas as pessoas que vendem um produto, né, que tem um tipo de trabalho, vai expor aqui num sábado. Nós vamos abrir um sábado para as pessoas estarem expondo o seu produto. Talvez você venda produto de beleza, talvez você venda lingerie, né, ou comida, eu não sei qual é a área que você trabalha. Nós vamos fazer uma feira, onde nós vamos ter as barraquinhas, as bancas. Talvez você nem venda nada, mas talvez você seja um pintor ou alguém que trabalha com encanamento, alguma coisa, vai fazer sua barraquinha, vai mostrar o seu orçamento, seu preço, e nós vamos convidar as pessoas para estarem aqui nesse dia, né? Então, quem quiser participar dessa feira que nós vamos fazer, precisa se inscrever, precisa falar qual é o seu produto, o que é que você quer apresentar, e nós vamos estar trabalhando aqui. Do que você vender, do que você fizer, você vai dizimar 10% para a igreja, tá bom? Mas é para abrir o conhecimento do seu trabalho e você poder remanejar aí, né? Tá atingindo mais pessoas para estar. Suzane vende sapato, né? Outras pessoas que vendem roupas, que vendem as coisas. Nós vamos abrir e vamos colocar então aqui um dia para estarmos trabalhando. Você faz unha, você é esteticista, você faz sobrancelha, o que você quiser apresentar aqui, nós vamos estar apresentando uma banca. Nós vamos ter bancas e para isso nós precisamos ser muito bem organizados. Então, quem quiser, vai se inscrever. Eu vou dar o nome de alguém. Se inscreve com Moisés lá atrás, tá? Se inscreve com ele. Aí nós vamos ver o dia, como vai ser feito. E nós vamos aí, para a honra e a glória do nome do nosso Senhor Jesus, né? Exaltar o nome dele aí. E as pessoas vão ser abençoadas em nome de Jesus. Amém? Vamos para o nosso último louvor e vamos encerrar o nosso culto. Glória a teu Deus. Chame por Ele. Fale para Ele das verdades do seu coração. Tenho saudades de ti. Aleluia. Tenho saudades do teu amor. Sim, do teu amor, Jesus. Sim, do teu amor.
sim do teu amor, Jesus. Não posso viver sem ti. Fala para ele. Não posso viver sem o teu É o que foi ministrado para nós essa noite. Uma amor. busca incansável de Deus. Sem o teu Anseio pela sua presença. Jesus. Esse é o mistério. Sem o teu amor. Vai embora hoje com uma consciência de que você precisa buscar mais. Que você precisa desejar mais de Deus. Jesus. Então chame por Ele hoje. Bem junto, bem junto a ti, eu quero estar, Senhor. Fala para Bem Ele. junto, bem junto a ti, eu quero estar. Chama por Ele. Maranata, hora vem. Maranata, hora vem. Maranata, hora vem. Vem, Senhor Jesus. Entre em nossas casas. Hora vem. Visita nossas famílias hoje. Vem, Senhor Jesus. Maranata, Vem de encontro às nossas necessidades. Vem, Senhor Jesus. Se manifesta, Senhor dos Senhores. Entra, Senhor, hoje nas nossas casas, fazendo uma obra grandiosa. Que cada um que está aqui hoje leve para sua casa esse poder, essa autoridade que está em Jesus. Tenho saudades de ti. Precisamos de Ti, ó Deus. Amanhã, segunda-feira, Tenho saudades uma nova semana, do teu um novo tempo, Senhor, se inicia. Precisamos da Tua presença. Precisamos, ó Deus. sim, do teu amor, Jesus, sim, do teu amor, sim, do teu amor, Jesus. Não posso viver sem Nós precisamos, ó Deus, da Sua presença. Vamos ter lutas essa semana. Vamos ter guerras, como já foi falado aqui hoje. Vamos ter batalhas, ó Deus. E nós precisamos da Sua presença. Precisamos do Seu poder. Vai hoje com cada um. Jesus, Age essa semana, ó Deus. sem o teu amor, sem o teu amor, Jesus. Bem junto, bem junto a ti. Fala pra Eu Ele. quero estar, Senhor. Intimidade profunda, ó Deus. Bem junto, Relacionamento de pai com filho. bem junto Precisamos, ó Deus. a ti. É assim que nós queremos. Eu quero estar. Vem, Senhor Jesus, vem. Maranata, hora vem. Maranata, hora vem. Maranata, hora vem. Vem, Senhor Jesus. Maranata, hora vem. Maranata, hora vem. Maranata, hora vem. Vem, Senhor Jesus. Faz uma revolução. Faz uma tempestade santa, ó Deus, nas nossas vidas.
Faz um rebuliço. Coloca as coisas no lugar que deve estar. Vem, Senhor Jesus. Vai conosco hoje. Entra em nossas casas. Alcança quem não veio. Muda a mente, muda o coração, restaura vidas, cura, liberta, faz obra grandiosa. Leva-nos em paz, livra-nos do mal. E que a graça do Senhor Jesus, e que o amor de Deus Pai, e que a doce comunhão do Espírito de Deus seja sobre todos nós. Vem, amado da nossa alma, faz uma revolução, Senhor. Vem, meu amado, ó vem, meu amado, Maranata, hora vem. Maranata, hora vem. Maranata, hora vem. Vem, Senhor Jesus. Maranata, hora vem. Maranata, hora vem. Maranata, hora vem. Vem, Senhor Jesus. Maranata, hora vem. Maranata, hora Vem restaurando, vem curando, vem salvando, vem libertando, vem trazendo tudo novo. Jesus. Maranata, hora vem. Vem. Maranata, Cada família aqui representada hoje que leve o seu poder. Maranata, hora Que todas as famílias recebam o seu poder hoje. Caia por terra os inimigos de Deus e seja estabelecido o reino do nosso Senhor. Que o Senhor resplandeça o seu rosto e nos dê a sua paz, hoje e para todos sempre. Amém. Você pode aplaudir o Senhor, porque Ele é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo o louvor e de toda a nossa adoração. Vá em paz.